Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que Deus, por sua graça, nos dar esse direito de estarmos juntos, né? Amém. Tem sido para nós um tempo longo de espera, né? Para nós podermos nos juntarmos novamente. Mas bendito seja Deus por esse privilégio. Amém. De estarmos juntos. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão presentes. Alguns irmãos estão visitando, o irmão Danilo, a irmã Maria, né? Maria, esposa do irmão Val. Quem mais? A filha dela. E quem? Quem mais? Só, né? Demais já são todos de casa, irmão Maciel, meu pai. Quero parabenizá-lo pelo Dia dos Pais, né? Que Deus possa conceder muita graça a ele, né? Tem sido um grande pai, um grande cavaleiro. Nós vamos, já que vocês estão de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Zacarias, no capítulo 7, irmãos. Zacarias 7. Glória a Deus, amém? Está na microfoniazinha, mas... Zacarias, capítulo 7. Graças a Deus. Quando tiver o som muito alto demais, se estiver incomodando alguma coisa, vocês podem falar com o diácono, o irmão Antônio aí, né? Que ele dá um jeito aí, né? Pede para os irmãos baixar um pouco. O violão, o microfone. Mas estava bom, né, irmãos? Muito bom, muito bons hinos que foram cantados. Essa homenagem que o irmão fez, o irmão Isaac fez para o irmão João Paulo, foi realmente muito tremendo, né? O hino, né? Depois o hino que eles cantaram aí junto aí, deveriam ter estendido um pouco mais, né? Estava tão bom. Quando começa a ficar bom, eles param, né? Costuma cantar as coisas boas, diminuem, né, irmão? As coisas boas tem que repetir umas 10 vezes aí. Mas vamos ler então Zacarias capítulo 7, a partir do verso 4. Louvado seja Deus. Amém. Pastor Rudimar estava muito cansado, né, irmãos? Com razão, além dos cansaços, gastos, né? Para vir hoje. Mas ele disse, não, irmãos, eu faço lá o culto com os irmãos, eu não estava nem lembrando que era dia dos pais. Hoje, o irmão tem lá um culto com os irmãos, a gente estamos cansados demais, mas no próximo domingo é Santa Ceia, né? Os irmãos estão todos convidados para domingo, para a Santa Ceia do Senhor aqui, a casa do Senhor, a casa de adoração, né? Glória a Deus. Vamos ler. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou
pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Amém. Curve sua cabeça e vamos orar. Amém. Bondoso e querido Senhor Jesus, amém, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado, tem feito em nosso favor, Pai. Mesmo nós reconhecendo que não temos merecimento, mas que tem sido Tua graça, tem sido o favor do Senhor, a bondade do Senhor estendida a nós. Isso, ó Deus, nós temos o reconhecimento. E te pedimos perdão por falhas, por erros, por pecados, por coisas que fizemos que não foi do agrado do Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e tenha de nós misericórdia, Pai. O Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que é bom, o Senhor que exerce toda a bondade. Nós te pedimos, Senhor, para que ajude o teu povo, Senhor. Teu povo que muitas vezes, ó Deus, comete fraqueza, teu povo que muitas vezes sai fora da tua palavra, da linha do Senhor, teu povo que muitas vezes tropeça, Senhor, mas te pedimos misericórdia para teu povo, Senhor, misericórdia do Senhor para nós. O Senhor tem tuas mãos estendidas para abençoar teu povo, Pai. Se não for a tua graça, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivos, Senhor. Tem sido tua mão poderosa, protetora, que tem guardado o teu povo, Senhor, diante da condição que o mundo está vivendo, Pai. Da condição que está o mundo, Senhor, as pragas, as pestes, tudo o quanto este mundo tem vivenciado, Pai. Mas o Senhor tem guardado os teus filhos, Senhor. O Senhor tem protegido o teu povo. E nós estamos agradecidos de coração, de alma, pelo cuidado do Senhor, pelos cuidados do Senhor na nossa vida, Pai. Não é porque nenhum de nós, nenhum dos teus filhos espalhados nessa terra é melhor do que nenhum ser humano na terra, mas porque o Senhor é misericordioso. É porque o Senhor tem dado a esse povo, Pai, o direito de te adorar, de te temer, de amar o teu nome, de respeitar o Senhor, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Senhor, por esses meus irmãos que aqui se encontram nesta noite, pelas nossas irmãs, Deus, pelo esforço de cada um, Senhor. Te louvamos por tudo, Senhor, pelos benefícios, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em favor de teu povo. Nós te pedimos em teu nome, abençoa a tua palavra, Senhor, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. É no nome de nosso Senhor Jesus que nós oramos e te pedimos por todas estas bênçãos.
Amém. Amém. Os irmãos podem ficar assentados. Aleluia. Glória a Deus. Hoje está sendo comemorado o Dia dos Pais, né, irmãos? Eu ia comprar um presente para meu pai hoje, eu saí atrasado. As lojas estavam abertas hoje, mas eu quando fui, já fui tarde. E cheguei, já estava, onde eu fui, a última estava fechando já e não tinha como eu comprar mais. Mas durante a semana a gente vai ver, né? Se dá certo. E vou dar um presente para ele, né? Ele merece, eu tenho um respeito muito grande por ele. Tem sido um companheiro, né? E hoje o meus meninos, minhas meninas mandaram aí as mensagens, né? E deixa a gente tão pequeno, né, irmãos? Porque a gente não merece tantas palavras que eles transmitem para a gente, né? Talvez a gente não tenha assim o grau que eles colocam a gente, né? Mas que Deus recompense meus filhos, os filhos de cada irmão, né? Que homenageia os seus pais, que reconhece realmente seus pais. Louvado seja Deus, isso é muito gratificante, né? E a gente sabe que nesse período, nesse tempo, muitas famílias foram dissipadas, muitos pais partiram, muitos lares, né? Muita tristeza, muitos desencontros, mas nós somos solidários com todas essas famílias. Amém. E queremos pedir a Deus para que conforte o coração de cada pessoa, amém, de cada ser, de cada família que tem perdido seus entes queridos. Às vezes a gente olha assim e pensa assim que as pessoas não levam muito a sério. Parece que o sentimento tem acabado no meio das pessoas. Primeiro, o sentimento por Deus. Você vê que a humanidade, elas vivem uma vida tão alheia, né? Tão distante de Deus, que elas não prezam, não têm mais um sentimento por Deus, nem pela sua palavra. Não existe respeito. É a minoria dos seres humanos que respeitam a Deus, mas nós, como filhos de Deus, devemos ser gratos a Ele pela nossa salvação, né? Amém. Por tudo que Ele tem feito por nós, ter nos escolhido, ter chamado de filho, né? Ter dado a você o direito de ser filho de Deus. Amém. E Ele é um pai, como a Bruna chama Ele de um pai incomparável, né? É o pai que ouve os seus gemidos, é o pai que entende você nas suas horas difíceis, nas suas horas de luta, dificuldade, de lágrimas. Quando você não tem ninguém ao teu lado para te entender, fique sabendo de uma coisa, que Ele te entende. Amém. Mesmo que todos não te compreendam, mas Ele te compreende. Aquela mulher estava ali diante dele, subjugada por pessoas que se achavam alguma coisa, que se achavam melhor ou mais santo do que ela, e ela não tinha ninguém por ela, mas estava diante de alguém que realmente a considerava e respeitava e amava ela, o Senhor Jesus Cristo, né? Amém? E Ele é esse grande, né, companheiro de todas as horas. Ele é esse grande companheiro de todas as horas. Apesar de que as pessoas, elas ficam alheias a tudo isso, mas nós devemos ser gratos, irmãos, a Ele, né? Amém? Amém. O profeta pregou uma mensagem e deu um título assim: por que as pessoas são tão inconstantes? Por que as pessoas, elas são tão inconstantes? Inconstante, pessoa que é inconstante, né?
não tem só uma, tem muitas pessoas assim. Inconstante quer dizer assim, que está sujeito a mudanças, a variações, que não se mantém uniforme, intermitente, é mutável e variável, que não é certo permanentemente, seguro, garantido. Uma pessoa que tem muitas variações, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora ela diz que crê, uma hora ela não crê. Uma hora professa ser um cristão, outra hora não é um cristão, né? E assim é a vida de pessoas que são inconstantes. Nós esperamos que nós não estejamos nesse quadro, não é, irmãos? Mas sejamos pessoas que estejamos aqui firmados, crendo, mesmo diante de lutas, dificuldades, problemas, mas estejamos ali firmes, crendo no Senhor Jesus, que nada nos abale e nada deve abalar a nossa fé. Amém. Mesmo diante dessa circunstância que o mundo está vivendo, dessa situação que está aí alarmante, né? Que tem alarmado o mundo, que tem colocado o mundo em desespero, mas aí nós estamos seguros e assegurados no Senhor Jesus, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso guardador. Amém? Davi diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar você, não tem nada que vá te guardar. Se Deus não te livrar desta praga que está rondando a terra, não nada vai te livrar. Amém? Nós temos que ter os meios, respeitar os meios das ciências, né? Mas lembre-se de uma coisa: nada guardará você a não ser o Senhor Jesus. Amém. A misericórdia de Deus. Amém? É a misericórdia de Deus que está te guardando. Então louve a Ele por isso. E o profeta, quando pregou esta mensagem, ele leu a escritura que Paulo pregou em Efésios, capítulo 10, capítulo 19, Paulo diz assim: tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. E o profeta, aqui está entre parênteses, ele diz: como isto é maravilhoso. Amém? Você ter ousadia, você vem aqui assegurado, louvado seja Deus, destemido. Você vem aqui sabendo que você vai ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como tivemos o culto aí sexta-feira, muito tremendo, muito maravilhoso, né? A palavra era aquilo que Deus queria para nós. Amém. Era aquilo que Deus queria transmitir para mim e para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era aquilo que Deus queria. E eu fico muito grato a Deus por Ele nos dar sempre essas advertências, né, esses conselhos, porque isso é o cuidado de Deus, porque Ele sabe que a hora está se aproximando da noiva aí. Por isso Ele trata com o eleito, com os eleitos. Quem foi que assistiu o culto hoje de manhã da Fé Perfeita? Você viu o testemunho daquela irmã? Quem não assistiu, assistam. Testemunho de uma irmã lá do pastor Alberi, não, do pastor Estevão, que ela gostava muito de falar de irmãos, pessoas que têm esse costume, esse é um espírito, irmãos, pessoas que vivem olhando a vida do outro, isso é um demônio. E aquela irmã tinha esse espírito, e olhava a vida até de pastores, e o filho dela viu uma foto de irmão Brana sem camisa, e o profeta na floresta poderia tirar a camisa, não tinha ninguém lá, ué. No mato ele tirou a camisa do quintal de casa, uma vez para roçar o quintal, estava muito calor, mas não tinha ninguém. Chegasse alguém, ele colocava a camisa. Mas nunca pregou e nunca disse que alguém saísse sem camisa por aí. Nunca pregou que alguém saísse por aí de short. Ele nunca saiu.
Mas a pessoa que tem desejo de fazer, ele fica procurando pontinhos. Porque aí o filho daquela irmã, né, viu e já procurou outras coisas lá e já enquadrou e disse que ele poderia fazer, porque a irmã Brana fez, porque isso, por aqui, aquilo. E aí a irmã foi e postou no grupo da igreja. Ela, né? E aí, irmãos, o peso da mão de Deus veio. Sabe por que veio? Porque ela é eleita. E Deus cuida do eleito. Se ela não fosse eleita, Deus teria deixado ela continuar vivendo a vida que ela está vendo, falando dos outros, fazendo tudo que estava errado. E Deus não estava nem aí com ela, porque não é eleita. Mas o eleito, Deus se encarrega de cuidar dele. Se ele sair da linha, Deus vai lá e puxa as rédeas. Amém? Glória a Deus. E não foi só ela e o filho que fez a coisa, foi castigado, não, foi toda a família. O peso da mão de Deus veio sobre toda a família dela. O filho que fez aquilo foi cortar uma árvore na casa do pastor Estevão e caiu, tá lá, filmaram lá a hora que ele caiu, ele cortando a árvore, e de repente ele cai da árvore. No chão lá, numa altura lá, não sei quantos metros. Era para ter morrido. Quebrou a perna em vários lugares, bateu a cabeça numa pedra, mas não morreu. E quando a mãe foi visitar no hospital, a mãe contando tudo que ela passou, e ele ali reconheceu que tinha sido por aquilo e foi curado imediatamente. Amém? Aleluia. Isso, irmãos, Deus até permite que isso aconteça para que os outros irmãos tenham temor de Deus. Não devemos falar nem de nós inimigos. Jesus não, nunca, se nós tivermos inimigos, não devemos nem falar mal deles. Jesus mandou falar bem deles. Fale bem daqueles que tratam você mal. Esse é o ensinamento do Espírito Santo. Fale bem daquele que te maltrata, que te maldiz, que fala mal de você, que te critica. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas pessoas que chega alguém falando mal de alguém, criticando alguém, e ele junta com ela, para entrar na mesma roda, está na mesma condenação. Se for eleito, Deus pesará a mão, se não, Deus deixará ir. Então tenhamos cuidado com essas coisas, né? Assista lá o culto de manhã, o pastor César, escola dominical, e vocês vão ver lá, no final da pregação, ele coloca lá o testemunho lá. Irmãos amados, eu chorei como criança com aquilo. Veja, tendo, portanto, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, através da sua carne, que ele consagrou para nós. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração verdadeiro. Aleluia. Aproximemo-nos, você viu o pastor César falando aqui, nós vamos consagrar esse santuário, essa casa, mas primeiro nós temos que consagrar o nosso coração. Amém. É o nosso coração, é a nossa casa que primeiro tem que ser consagrada. Amém. Amém? Tem que ser limpa. Lá não pode ficar nenhuma pequena raizinha de amargura. Irmão Brana falando para o irmão Pierre Green, ele pegou aquela caneta naquela balança de precisão e pegou um pedaço de papel e colocou, ela pesou o pedaço de papel. Deu tantas miligramas lá. Depois ele pegou uma caneta e fez um risco naquele pedaço de papel e pesou novamente. E aumentou algumas miligramas. E ele disse, olha, veja bem, a balança pesou até o risco da caneta. E se o nosso coração estiver uma pequena manchinha, uma pequena indiferença, aquilo não permite nós recebermos o Espírito Santo. Não importa que gritemos, não importa que falemos língua, não importa que oremos pelas pessoas doentes e elas sejam curadas, não importa que expulsemos demônios, tudo isso os apóstolos fizeram antes de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo entra numa casa limpa. Louvado seja Deus. Amém?
Glória a Deus. Aproximemo-nos com um coração verdadeiro e em plena certeza de fé. Fé nesta palavra, tendo nossa consciência purificada do mal e nossos corpos lavados com água limpa. Oh, que coisa, né, irmãos? Esse é o conselho do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Aí o profeta, irmão Brana, ele teve um desejo, ele vendo essa escritura, lendo essa escritura, ele disse que estava meditando em um texto, em um assunto que veio ao coração dele, e aquilo continuava queimando em seu coração, a ponto que ele acordou a irmã Meda para falar sobre isso que ele estava querendo falar. E ele disse que, então eu acordei ela e disse: querida, quero pregar um pouco para você. E ela despertou pela graça ela ouviu. Amém? Amém? Pela graça ela ouviu, ela despertou pela graça de Deus e a ouviu. Isso é certo? Amém? Eu disse, a fé cristã é baseada solidamente sobre o descanso. Isso é certo. Um cristão não fica agitado, não importa o que aconteça. Um cristão não corre de um lugar para outro. Um cristão não discute e se encolariza ou se preocupa com as coisas. O cristão repousa, está tudo acabado, está tudo consumado para o crente no Calvário. Aleluia. Tudo foi consumado para eu e para você no Calvário. Aleluia. Isto é certo. Pode vir doenças e decepções, mas o cristão descansa sabendo disso, que Deus é capaz de manter o que Ele realizou. Amém. Aleluia. Por isso que não temos que ficar apavorados com tudo que está acontecendo neste mundo. Devemos nos aquietar e confiarmos em Deus. Amém. E sabemos que existem os cuidados de Deus sobre tua casa. Existem os cuidados de Deus sobre aqueles que são filhos de Deus. Amém. Aleluia. Ele mantém sua mão sobre você. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus é capaz de manter o que Ele realizou. Sabendo que não importa o que é ou o que pareça, não há doença, nem tristeza ou morte, não há fome, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso Paulo nos ensinou. Nem a morte, nem o inferno, nem os anjos, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos em repouso. Você está descansado? Amém. Aleluia. Você deita no seu travesseiro descansado? Você não deita com a mente turbada, com a mente aperreada, pensando no que vai acontecer? Você não deita com medo de você aí pegar essa doença, esse vírus e te levar e deixar a sua família aí desprotegida? Você está descansado, tranquilo. Amém? Amém? Glória a Deus. Estamos em repouso, apenas deixe o velho barco se agitar da maneira que quiser. A âncora está segurando. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele disse, eu passei por um porto uma vez e vi isso. Estávamos voando em um avião, voando baixo, havia um grande barco lá. As velas haviam sido abaixadas, vocês sabem. E que tempestade está acontecendo no mar. Ele estava sendo arremessado de um lado para o outro, aquele velho barco. E eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, para frente e para trás,
e algumas ondas entravam, e algumas ondas passavam por baixo e tudo mais. E eu disse, gostaria de saber por que se mantém ali. Diante daquela tempestade, as ondas, e o barco se mantinha ali, sem afundar. E um companheiro assentado ao meu lado disse, tem uma âncora nele no mar. Aleluia. Portanto, ele disse, o barco não pode afundar, tem uma âncora. Ele disse, pode atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado. Amém. Aleluia! Oh, eu disse, louvado seja Deus. Temos também uma âncora, irmãos. Amém. Você crê que você está ancorado em Jesus Cristo? Amém. Aleluia! Aleluia! Temos uma âncora, algumas ondas algumas ondas nós podemos passar por cima e algumas nós podemos passar por baixo. Mas, independentemente disso, se a âncora segura, não é o barco que se mantém, é a âncora que está segurando o barco. Não é você que é bom, não é você que é melhor, não é você que é mais santo do que a irmã fulana, não é você que é mais santo do que o irmão fulano, é a âncora de Jesus, é o Espírito Santo que está nos segurando, meus irmãos. Aleluia! Esta âncora que não deixa você afogar-se no mar da turbulência que há neste mundo, do pecado, das coisas más que há neste mundo. Esta âncora que é Jesus, que está te mantendo de pé em meio a tanta desgraça que esse mundo está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso devemos ser agradecidos, devemos ser pessoa constante com o Senhor e não inconstante. Devemos ser pessoas firmadas em Cristo, firmados na palavra de Deus. Amém? Amando-nos uns aos outros, com amor fraternal. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Amém? Isto prova que a âncora está te segurando. Aleluia. Aleluia. Não é o barco que se mantém, é a âncora que está segurando o barco. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, ou o que eu era, é o que Ele é agora em mim, e o que Ele fez por mim e por você. Não é o que eu posso fazer, é o que Ele já fez por nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que mensagem tremenda. Irmão Brana, nesta mensagem aqui, ele fala sobre, tem pessoas, ele diz que ela é assim, ela está caminhando bem, andando bem com Jesus, de repente ela tropeça, né? Ela fracassa e chega para Jesus e diz: Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu falhei, mais uma vez eu fiz isso, mais uma vez eu fiz aquilo. E o profeta diz: Jesus te perdoa. Amém. Jesus perdoa. Amém. Perdoa porque Ele é bom, perdoa porque Ele é misericordioso. Amém. Mas aí o irmão Brana vai na frente um pouquinho e diz assim: mas você já olhou que tipo de vida você está vivendo? Porque você está sempre caindo, está sempre fazendo aquilo, está sempre voltando atrás, você não está lembrando da palavra, porque Jesus diz: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, e olha para o retrovisor, não é digno de meu reino. É claro que podemos tropeçar em alguma coisa,
mas não é voluntariamente. Porque acidentes, como disse o irmão Brana, você não corta o dedo quando você está cortando uma carne, algo porque você quer cortar o dedo. Você cortou porque você acidentou-se. Assim é a fraqueza, a dificuldade de alguém que pode tropeçar. Mas uma pessoa inconstante, ela está lá, de repente ela está cá, é como o Tiago diz, é como a onda do mar, não tem firmeza. A onda vai lá, e a onda vai lá embaixo, levanta, e vai lá, e volta. Assim é a pessoa sem constância, sem firmeza. Eu estava vendo um testemunho, que um pai, ele guardou um velho carro lá, dos anos 50 e alguma coisa, e quando o filho completou a idade dele tirar a carta, né, dele ser responsável, ele deu aquele carro para aquele filho, entregou a chave de: filho, esse carro é teu, tu vai lá no vendedor fulano de tal, vai lá e vê quanto eles oferecem pelo carro. Chegou lá, ofereceram R$1.000. Aí ele voltou e disse: pai, ofereceram R$1.000 só R$1.000. Então, vá lá no vendedor fulano de tal, concessionária tal, veja quanto eles oferecem. Aí ele disse, foi lá e ofereceram 2.000. Aí ele voltou, ofereceram 2.000. Aí disse, vá lá agora naqueles que colecionam carros antigos, vá lá e veja quanto eles colocam no carro. Chegou lá, parece que eles colocaram uma quantia de 17.000 ou foi 70.000, não estou bem recordado, mas um valor bem alto. Aí ele voltou alegre, feliz, ele disse, está vendo, filho? A coisa é quando ele não era feito para esses outros lugares, foi feito para aquele lugar. Lá era o lugar dele. E tem pessoas que não valorizam, né? Que não valorizam às vezes, porque se você olhar, o profeta irmão Brana pregou a mensagem intitulada Atração sobre a Montanha. Qual era a atração? Qual era a atração sobre a montanha nos dias que Jesus foi crucificado? O que a cruz representa para mim e para você? A cruz, o sacrifício é feio, mas ele leva para a morte do ego, a morte do eu, a morte da sua própria vontade, dos seus próprios desejos errados, da sua própria maneira de querer viver. A cruz te leva para ter uma vida que agrade a Deus. Amém? Te leva você para um novo nascimento, para uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então a gente tem que aprender a valorizar. Amém? A valorizar o que Deus tem feito por nós. Valorize, seja uma pessoa que aprenda a valorizar. Bendito seja Deus, o que Deus tem feito por você. Não dê trabalho para Ele, não vamos dar trabalho para Jesus. Viver uma vida consagrada, veja que Ele está tendo cuidado por nós. Por que Ele está tendo esse cuidado? Por que essa pandemia aconteceu? Será que isso está alheio? Será que isso aconteceu por acaso? Não, irmãos. Existe uma mão forte por trás de tudo isso. Deus estava querendo falar comigo e com você. Talvez o mundo lá fora não perceba que isto é um recado de Deus, mas os filhos de Deus têm percebido que isto é um recado de Deus, é uma advertência de Deus, para nós procurar nos preocupar mais com a vida espiritual, com a vida no altar, para nós valorizarmos mais o Calvário que Ele fez por nós, para termos mais respeito pelas pessoas de Deus, pelos filhos de Deus,
para sermos mais verdadeiros, mais sinceros diante de Deus e das pessoas. E não levar uma vida aí de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que nós temos o coelhinho da sorte. Irmãos, Ele está tentando que nós olhemos e temos cuidado de arrumar a nossa casa. Amém. Arruma a tua casa. Aleluia. Ele desceu dos portais celestiais para te ajudar. Amém? Para me ajudar, para te socorrer e para me socorrer. Aleluia. O pastor Sérgio estava contando que ele foi um desses cultos para Recife, e lá no meio do caminho encontrou um carro parado, um Fiatzinho parado na estrada. Estava sem, acabou a gasolina, ele parou lá. Mas antes dele chegar lá, no ponto lá, vinha 2 soldados, 2 policiais nessas motos grandes, né? E chegaram ali e pegaram os pés, um dos pés, né? E colocou um de um lado e outro do outro, e empurraram aquele carro até o posto de gasolina para abastecer. Veja que eles ajudaram aquela pessoa. Irmãos, e sempre tem alguém que tem nos ajudado. De uma maneira ou de outra, você é ajudado. Amém? Pastor, que Deus tem colocado aqui para cuidar do rebanho de Deus, são o cuidado de Deus, é Deus ajudando a nós. Amém? O irmão vem aqui e canta, é Deus ajudando a nós. Porque Deus fala através de um hino, Deus fala através de um testemunho, né? Deus fala através do pregador, e Deus fala através até de um irmão lá fora falando com você. Hoje de manhã eu estava sonhando, já quando eu estava acordando, que um irmão nosso aqui estava pregando nós estávamos num culto num pátio grande, muita gente, muito visitante. E esse irmão estava falando para uma pessoa visitante que era conhecido dele. Eu não conheço a pessoa, mas esse irmão conhecia. E ele estava falando, ele estava pegando uma garrafa de água e bebendo a garrafa d'água, derramava um pouco no chão e bebia. E estava tentando explicar para aquela pessoa o que Deus tinha feito com ele, que aquilo representava, só que ele não estava sabendo expressar para aquela pessoa. A pessoa ficou ali atordoada, confusa, e ficou começando a querer criticar o irmão. E eu estava lá longe assim, e eu comecei a observar aquilo, e de repente eu me aproximei e comecei a falar com ele, e disse para ele assim: olha, você já viu, se você vê um plantio, e você vê algumas árvores, você vê um jardim, e vê flores, florido, e você vê um verde bonito, aquilo ali é porque tem água ali. A água aponta para a vida. Só tem aquele verde bonito, aquelas plantas cheias de flores e floridas, porque tem água. E ele parou e ficou me ouvindo. E eu falando com ele a respeito da água, e de Jesus diz que aquele que crê nele, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. E de repente eu escutava umas vozes, umas mulheres conversando e falando que não criam em certas coisas, falando. E aquela pessoa voltou a atenção para aquelas mulheres falando. E eu deixei um pouquinho, de repente eu disse para ele: olha, se existe uma coisa que Deus abomina, é a incredulidade. É as pessoas não crerem nele, não crerem no que ele fala, não crerem no que ele fala através da sua palavra, através dos seus profetas e através dos seus mensageiros. Deus abomina essas coisas. E falando daquele rapaz, ele arregalava os olhos para mim assim, assustado. Eu digo: olha, nos dias de Noé, Deus enviou a misericórdia, e Deus tem enviado a misericórdia nesta era.
Deus enviou um profeta na era de Laodiceia, para que através da mensagem desse profeta, uma noiva, um povo ungido, preparado, separado por Deus, fosse preparado para o arrebatamento. Amém. Aleluia. Mas há aqueles, e eu falava para ele, há aqueles que em meio a essa mensagem não crê, descrê desse profeta. E eu disse para aquele rapaz, e Deus não tem se agradado dessas coisas. Isso no sonho, que eu estava sonhando. Não sei por que eu sonhei esse sonho. Amém? Mas Deus é o sabedor de todas as coisas. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós devemos, irmãos, porque o Espírito Santo disse ao irmão Branham, nunca esqueça disso. Você trará uma mensagem que preparará a noiva para o arrebatamento. Amém. Nunca caia na besteira de descrer desse profeta e da sua mensagem, porque Deus o enviou. Amém? Amém? Amém. Deus o enviou por graça e misericórdia, porque Ele te ama. Aleluia, porque Ele olhou para você e amou você. Amém? Amém? Ele desceu dos portais celestiais para te ajudar. Amém? Aleluia. Embora muitas das vezes, irmãos, talvez você não seja entendido, talvez você não seja compreendido por alguém, ou por pessoas, mas lembre-se de uma coisa, que o Senhor te compreende. Amém. Nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nas suas lágrimas, nos seus lamentos, nas suas tribulações, lembre-se que Ele está sempre ao teu lado. Amém. Ele nunca tem desamparado os seus. Sejamos pessoas que saibamos valorizar esta palavra, e saibamos valorizar o que Ele tem feito por nós. Você pensa que isso que aconteceu aqui foi à toa? Foi por acaso? Não, é o cuidado de Deus. Amém. É porque Deus nos ama e Deus quer que nós sejamos felizes. Porque o gosto de Deus é ver que os seus filhos sejam felizes. Amém. Qual é o pai que gosta de ver um filho triste? Angustiado? Não, o pai não gosta. O pai gosta de ver o filho feliz, sorrindo, alegre, sorridente, né? Deus é o nosso Pai, Ele quer ver eu e você feliz. Amém. Por isso que Ele mantém seu cuidado sobre nós. O que é necessário para mim e para você, Ele providencia. Amém? Amém? Ele providencia. Agora, aonde nós lemos aqui, você vê que Israel, no verso 15 do capítulo 6, diz assim: e aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós. Isso é o profeta falando com o povo. Isto acontecerá se ouvirdes muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Veja que só aconteceria o que o profeta estava passando para aquele povo se eles ouvissem atentamente a voz do Senhor e desse crédito à voz de Deus. Aleluia. Aí quando eles vêm aqui, quando ele de Betel vieram 3 homens, foram enviados Sarezer e Regem e Meleque, e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, porque estavam passando muitas dificuldades. Foram ali suplicar o favor do Senhor. Mas você vê que Deus relata para eles, através do profeta, irmãos, que todo aquele tempo que eles viveram lá no cativeiro, que eles jejuaram, que eles oraram, que eles suplicaram, o que eles fizeram, não era para o Senhor, aquilo não agradou a Deus. E muitas das vezes nós até calejamos,
E até nós mentalizamos assim, dizemos, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não estar agradando a Deus não é a maneira que Deus quer, porque não tem nem um sentimento lá na tua alma. Você não faz com sentimento, com coração, você não faz pelo outro como se você estivesse fazendo para você. E isso não agrada a Deus. Foi o que aconteceu com eles. Jejuavam e Deus disse: vocês fizeram isso por mim? Não, não foi por ele que eles fizeram. Porque o profeta irmão Brana diz assim, que você acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer necessidade, devemos amá-lo acima de qualquer coisa, irmãos. Amém. Se é problema, tribulação, dificuldade que enfrentamos, vamos amar a Deus acima de tudo isso e agradecer a Ele e ser grato a Ele. Porque se você é filho de Deus, é filha de Deus, Deus vai cuidar de você. Amém. Aleluia, Deus manterá o seu cuidado na sua vida. Amém. E você verá que as coisas vão caminhar para dar certo. Porque você não é uma pessoa que está cobrando de Deus aquilo que você não está expondo para Deus, está fazendo para Deus. Você primeiro expõe o seu sentimento. Você primeiro diz assim: Senhor, olha, Senhor, segundo a tua vontade. Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou imperfeito. Tu és perfeito, tu és santo, tu és maravilhoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aquele profeta, quando ele vai orar, ele começa a confessar o pecado dele, o pecado do povo. E ele não excluiu ele nem a família. Ele disse: Senhor, nós pecamos contra ti, nós pecamos contra o Senhor. Isto veio sobre nós porque nós temos cometido pecado diante de ti. Ele não apontou o dedo: olha, foi o irmão fulano, porque essa é a maneira, é a mania do povo. O irmão fulano está assim, está assado, está isso, está aquilo mais. Mas nunca olha a trave do olho. Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho, hipócrita, para poder olhar o argueiro no olho do teu irmão. É verdade. Jesus nunca ensinou a ninguém falar mal de ninguém. Ensinou a nós respeitar e amar as pessoas. Não importando o nível de fé que elas tenham, mas que amemos de coração. Amém. Não podemos concordar, porque concordar é uma coisa, você pode discordar de alguém, mas ame ela como seu irmão. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. E eu vou parar por aqui, e você veja que Deus eu não sei, você não existe dicionário que possa expressar, dar uma definição para a palavra misericórdia. Misericórdia, irmãos. Uma mulher como Madalena, suja, e você não é, eu não sou melhor do que ela. Porque o profeta diz: você não é melhor do que Raabe. Mas veja a condição daquela mulher, roubando o marido de outras mulheres. Uma condição feia. E você vê a oportunidade que Deus dá àquela mulher e não lança no rosto dela o seu passado. Ele não disse para ela assim: você foi infiel assim, você fez aquilo assim, errado, tal. Ele sabia o passado dela, mas ele não lançou no rosto dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apenas ele disse: não vá e não peques mais. Não vá mais fazer aquilo que você estava fazendo. Muda de atitude. Quando eu vi aquela irmã falando assim,
dizendo assim, eu nunca mais, chorando, viu, irmãos? No testemunho, está chorando lá, dando testemunho na igreja do pastor Estevão, chorando, em lamento, dizendo assim, eu nunca mais, eu prometo diante de Deus que nunca mais eu vou falar mal de ninguém, eu vou apontar o dedo para ninguém. Ela arrependeu-se, ela reconheceu que Deus tinha tratado com ela, que Deus tinha oferecido graça para ela e misericórdia para ela. Nós ouvimos aqui o pastor César falando, nós estamos vivendo um recomeço, é um recomeço na nossa vida. Amém. Poderão aparecer alguma coisa por aí, vão aparecer, alguma conversa vai aparecer, mas você nunca deu ouvido. Diga para o mensageiro da conversa, meu irmão, gostaria de orar com você, por essa pessoa. Gostaria de orar com você por essa pessoa. Eu estou vivendo uma nova fase na minha vida. Eu estou vivendo um recomeço. Aleluia. Eu estou vivendo um recomeço na minha vida. Eu estou caminhando para a glória. Eu estou caminhando para me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estamos caminhando para aquele grande dia, irmão Francisco. Oh, aleluia, quando a noiva será tomada dessa terra de sofrimento, de angústia, de dores, de desacerto, de incompreensões, aonde ela será tomada e levada para os braços do Senhor Jesus Cristo, aonde não haverá mais lágrimas, mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais morte, mas ali haverá paz, ali haverá alegria e gozo no Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão Danilo. Que Deus abençoe cada um de nós aqui nesta noite. Amém. Que nós possamos tomar isso em nossas vidas. E como pregou o irmão Brana, tome Deus em sua palavra. Amém. Amém. Tome Deus em sua palavra. O tempo é de nós olharmos para frente, deixarmos o passado para trás, olharmos para o alvo que é Cristo. Amém. O profeta Isaías disse, olhe, não olheis para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo. O alvo é o Senhor Jesus. Amém? Ele está nos esperando. No fim do caminho, meus irmãos, no fim do caminho você verá a recompensa. Amém? Lá no final do caminho, lá ao passar o rio, aleluia, você verá, meu Deus, como foi bom eu permanecer, como foi bom eu ter deixado tudo aquilo para trás, como foi bom ignorar aquelas coisas, como foi bom te servir, Jesus. Amém. Como foi bom viver uma vida atrás da palavra. Aleluia. Amém. Que coisa maravilhosa, irmãos. Amém, que coisa maravilhosa. Então, que nós possamos ser pessoas que tenhamos vontade de avançar. Se há algo errado em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a tirar, a abandonar, a extirpar isso. Que possamos viver uma vida que agrade a Deus a cada dia, a cada momento, meus irmãos. Amém? Que agrade o Senhor Jesus. Levando, como disse Paulo, as cargas uns dos outros. Não coloque mais carga naquele irmãozinho, não, naquela irmãzinha. Reparta com ele a carga. Amém? Glória a Deus. Aquele irmão subindo a ladeira, né? Para pregar na sua igreja. Quem sabe ele se achava até um pouco melhor do que os irmãos. E ali ele começou a ouvir uns passos. Eu vou encerrar agora para nós orar. Uns passos atrás e um som ofegante. Alguém com um saco nas costas. Ele disse, eu vou atrasar o passo um pouquinho, porque ele vai parear comigo, e assim eu posso ajudá-lo a levar o saco. E ele diminuiu os passos, o homem acompanhou ele. Quando acompanhou, ele olhou o fardo, né, pesado, ele disse, é pesado, né, que o senhor está levando. O que é que o senhor está levando aí no saco? Ele disse, estou levando pecado.
inclusive os seus. Mas o pecado do mundo todo, aí disse, não, é o pecado, como foi, quem lembra mais ou menos? Eu estou mais ou menos assim, era só os dele, mas imagine só, ele achava que não tinha pecado, talvez eu dizendo assim, eu sou melhor do que a irmã fulana, irmã, eu oro mais, eu entrego meus dízimos sempre, que é necessário, irmãos, cumprir com a palavra, porque senão nós vamos estar em falha com Deus. Aí ficamos, né, naquela. E ele tinha mas é pecado que o senhor está levando aí? Então deve ser o pecado do mundo todo. Ele disse, não, é só os seus. É só os seus pecados que eu estou levando. Que coisa, né? Que coisa. Há tanto tempo, né, pregando, há tanto tempo vivendo, há tanto tempo crente, mas tinha ainda tanto aquilo de pecado. Se não fosse Jesus estar levando, ele não chegaria lá. Então, bendito seja Deus, irmãos, por tudo que ele tem feito por nós. Vamos ficar de pé. Amém. E agradecê-lo por ele nos ajudar, por ele nos abençoar. Amém. Ter nos dado esse lugar aqui, essa casa de adoração, né, que temos plano de aumentar depois, se ele nos conceder graça, e temos plano de construir um tabernáculo aqui, né, à altura, né, para nós adorarmos a ele sabe todas as coisas. Amém. Se ele não voltar até lá e ele der tempo para nós fazermos, nós vamos construir com certeza, porque ele vai dar condição para a gente fazer isso, né? Amém. Deus é maravilhoso, Deus é bom, e agradeça a ele pela sua vida, pela vida da sua família, pelo que Deus tem feito por você, tem te guardado, tem te ajudado. Seja grato a ele. Amém. Por tudo. Amém? Não deixe o tempo passar. Se você tem que acertar, acerte com ele o quanto antes. Amém. Se você tem que ser batizado, batize o quanto antes. Amém. Não deixe o tempo ir passando, não, porque ele está vindo. Amém. Ele está vindo. Não deixe a coisa andar e você dizer, não, mas eu vou esperar mais um pouco. Não deixe. Não sabemos a hora que ele virá. Senhor Deus e Pai Celestial, é muito gratificante, Senhor, para mim, para todos nós, podemos nos ajuntarmos para congregar, para estarmos reunidos na Tua presença, para Te servir, Senhor. Ajude a nós a nunca, Senhor, estar vivendo uma vida inconstante, Pai. Mas sejamos pessoas que saibamos valorizar o que o Senhor tem feito por nós, valorizar a nossa família, valorizar nossos filhos, nossas esposas, nosso pastor, valorizar esta mensagem, valorizar a Tua palavra, Senhor. Ajude a cada um de nós, perdoa os nossos muitos pecados e tem compaixão de todos nós. Ajuda Teu povo na terra, abençoa o nosso pastor Rudimar, ajuda ele com saúde, ajuda sua família, abençoa o nosso amado pastor César, Senhor, que aquele homem, o Senhor dê a ele uma extensão de vida aqui nessa dimensão, para ele ajudar mais pessoas. Tantos têm sido ajudados por aquele ministério, que o Senhor continue dando saúde a ele, dando muitos anos de vida para ele continuar ajudando pessoas nessa dimensão. Te pedimos em Teu nome por todos os santos na terra, todos os pastores, todos os ministros, evangelistas, diáconos, todos os pregadores, todos que trabalham em prol da obra de Deus, todos que trabalham em prol desta igreja, se unificar na Tua palavra e ser levada no arrebatamento. Senhor, te pedimos a Tua bênção para todos, que o Senhor abençoe todos os pais do mundo todo, Pai. Abençoa, que eles possam ser homens responsáveis, homens, ó Pai, que tenham responsabilidade para criar filhos, responsabilidade com a família, que o Senhor possa ajudá-los com saúde, guardar e ter compaixão de cada um. Também te peço por aquelas famílias que perderam os seus pais, os filhos que perderam os seus pais, que o Senhor possa consolá-los, possa ajudá-los nesta hora tão difícil que eles estão passando, Senhor. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos por o Senhor nos manter de pé, nos manter com saúde, nos dar a Tua proteção. Obrigado de coração, Senhor Jesus. Te louvamos no nome do Senhor Jesus e te
pedimos uma noite abençoada, um sono reparador, e que amanhã seja um dia de vitória para todos nós, e terça-feira estejamos aqui de volta para o culto de oração na tua presença. Senhor, nós pedimos, nós te suplicamos por todas estas bênçãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, e até, se Deus quiser, terça-feira, né? Terça-feira no culto de oração estaremos aqui. E domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor, né, irmãos? Com a presença do pastor Rudimar novamente conosco. Amém. Graças a Deus.